все буде Україна. И покорно все это проглатывать. Слава Україні! Героям слава! Яких росіяни вбивали під час. O primeiro dia de guerra é verdadeiramente um dia de choque. O que achávamos que era impossível aconteceu. É uma forma de desilusão face àquilo que achávamos que poderia ser o convívio com a Rússia, apesar de uma Rússia cuja evolução tinha sido problemática, não é? Num curso de divergência e não de convergência, mas não ao ponto de uma guerra fratricida entre russos e ucranianos, em que europeus tiveram que se posicionar e enfim, rever, enfim, todo o seu modus operandi. Portanto, é o fim do mundo, digamos assim, não é? É a consciência que entramos no novo mundo. É mais um dia de virar de página. Há um antes e o depois. A União Europeia até então tinha consciência da necessidade de desenvolver duas políticas que constituíssem uma forma de autonomia soberana, não é? Que é a política de defesa e a política energética, mas que por falta de cimento político, protelou a consolidação de uma política de defesa comum e de uma política energética que seja de facto um braço estratégico da posição da União Europeia face ao mundo e face à sua grande dependência dos abastecimentos russos. E, portanto, esse encontro em Versalhes cimentou uma nova união política em torno de como lidar com a Rússia, e isso passava e passa por essas duas políticas essencialmente, para além da decisão que essa foi tomada antes disso, de lidar com esta guerra, de isolar a Rússia através de sanções e não através de uma guerra frontal também contra a Rússia. Foi um momento de humilhação e também foi um momento, mais uma vez, de alguma forma de desilusão, de confirmação do curso russo, sob a liderança de Putin, de desligamento do ordenamento internacional cooperativo, institucionalizado, criado, reforçado depois do fim da Guerra Fria. Ou seja, é o símbolo que as Nações Unidas para os russos não contam. Eu recordo que na visita a Kiev, no final da conferência de imprensa, houve um ataque a um bairro residencial em Kiev. O próprio Guterres está ainda a conversar com os israelenses e com os jornalistas. É um ato de uma força simbólica muito grande no sentido de destratar esta via da diplomacia, digamos assim. And one of the values of the UN and the UN Charter is that the territorial integrity of countries must be respected. A par do primeiro dia da guerra, que foi para mim o dia mais angustiante. Dia 9 de maio é o dia da grande parada no Kremlin e estávamos à espera de um ataque surpresa, uma fuga para a frente nesta guerra. Eu, pessoalmente, estava extremamente angustiada, embora publicamente tentasse não demonstrar. Tínhamos ainda a pairar a ameaça da utilização de uma bomba nuclear, eventualmente tática. E, finalmente, foi um discurso muito curto de Putin, na Praça Vermelha, bastante contido, um discurso muito virado para dentro. Соединенные Штаты Америки, особенно после распада Советского Союза, заговорили о своей исключительности, унижая тем самым не только весь мир, но и своих сателлитов, которым приходится делать вид, что они ничего не замечают, и покорно все это проглатывать. Но мы другая страна. Um momento de grande tensão, de grande tensão. Até de, mais uma vez, ligando ao primeiro dia, de desilusão, não é? De confirmação que a Rússia já não é europeia. As batalhas de Kharkiv e Mariupol são o símbolo, o expoente, digamos assim, máximo da destreza humanitária desta guerra, dos ataques aos civis. Все разгромлено, все разбито. Куда людям идти? С маленькими детками он сидят, с манежем и двое детей.
Kharkiv, neste momento, há uma grande parte da população que vive no metro, constantemente, há um terror, não é? Um terror que se vive diariamente. Kharkiv continua a ser aqui o símbolo do preço humano da população ucraniana na forma como resiste a esta guerra. Como parece claro nesta guerra e no impacto que está a ter a nível global, né, de diplomacia mundial, claramente identificámos um bloco ocidental, né, Estados Unidos, europeus e países que partilham, digamos assim, de uma visão liberal do ordenamento internacional e da herança, não é, da criação de cooperação. E vemos, face a isso, surgir uma série de alianças que não são um bloco, não há um bloco, não é, russo ou chinês, russo ou iraniano, russo ou indiano, não há, mas há de facto aqui contestação à hegemonia americana, à liderança americana e ocidental, europeia também. E, portanto, é um mundo mais difícil de ler, é um mundo mais complexo, não é? Mais heterogéneo. E, portanto, esta cimeira de fim de julho e outros encontros que acontecem entre o Irão, a Turquia e a Rússia, mostram para mim a constituição de redes diplomáticas alternativas que têm a possibilidade de facto, contrapor as políticas europeias, nomeadamente as políticas de sanções contra a Rússia, para isolar a Rússia nesta guerra. Portanto, aqui, digamos que eu acho que os europeus estão numa posição de defender um modelo de sociedade, uma visão do mundo, com recursos que consideram adequados e que impedem o regresso, digamos assim, a um mundo do século XIX, em que as potências europeias se reabram entre elas.